Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Eu gostaria de falar hoje sobre a idolatria moderna, algo que tem me incomodado e você não precisa receber essas informações e segui-las sem antes pensar a respeito desse assunto. Eu quero meditar com você a respeito desse assunto. Se você julgar por bem praticar isso, eu tenho certeza que será para maior intimidade entre você e Deus. Nada pode interferir isso. Eu quero ler um texto com vocês de Êxodo 20, versículo 3, diz assim: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostrarás diante desses deuses, e não servirás, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se existe uma punição, existe também uma beneficência da parte de Deus a respeito deste assunto. Então, queridos, medite comigo a respeito disso. Eu gostaria de trazer logo de cara aqui essa imagem que eu tirei de uma live do pastor Marcos Feliciano. Segundo ele, ele tem mais de 1.000, não sei se é 2 ou 3.000 bonecos de super-heróis. Segundo ele, no entendimento dele, isso não é nenhuma idolatria, mas isso é um hobby. Essa é a palavra dele a respeito desse assunto. Mas eu quero voltar nesse texto aqui que diz: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida. Para mim, um boneco é uma imagem esculpida, não importa se ele foi feito em uma extrusora que colocou plástico e fez um formato, ou se foi feito por uma mão de uma pessoa em uma obra de pedra, de gesso. O material não importa, o que importa é que foi uma imagem esculpida. Esse texto é tão atual como nas maiores tecnologias dos dias de hoje. Imagem esculpida, isso é muito global. E já meditando com você o que você tem dado para os seus filhos e o que você possui dentro de casa. Pense a respeito disso. Não, toda arte, todo quadro, todo boneco, essas coisas não têm sido o que a Bíblia diz, idolatria? Essa é a pergunta reflexiva que eu faço para você. Brinquedos que você dá para o seu filho, se você é pai ou mãe, bonecos, bonecas, essas coisas, elas não têm influenciado espiritualmente a sua vida e a sua casa? Essa é a pergunta que eu faço para você. Medite a respeito disso. Ore a Deus a respeito disso, porque isso é uma coisa de muita importância se você tem o nome de cristão. Tem o nome de quem é filho de Deus, de quem deseja servir a Deus. Outras idolatrias que eu tenho visto também: Netflix, muitos cristãos perdendo o seu tempo. Isso aqui é uma grande perca de tempo. Quando você entra numa outra realidade, numa ficção, que eu acredito que muitos filmes não são bem uma ficção, algo ilusório, mas são coisas de realidades espirituais que nós assumimos como uma ficção, como uma obra de arte científica ilusória. Mas muitas pessoas têm feito o quê? Perdido horas e horas do seu tempo, mergulhado numa história que não é a realidade. E o que a Bíblia manda? A Bíblia manda nós vivermos a realidade que Deus tem para nós. A vida é tão curta. E eu não estou aqui como legalista dizendo
que eu nunca assisti televisão, mas eu tenho meditado a respeito disso, me despertado para que eu não perca o meu tempo com essas coisas. Eu, na verdade, já assisti muitas séries, muitas coisas, mas o meu pensamento agora é de que essas coisas foram um desserviço para a minha vida espiritual. Olha o que diz esse texto no apóstolo Pedro. Ora, se tudo o que existe será aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. O problema, meus queridos, é que quem disse isso foi Pedro. E ele aguardava, ele tinha sua vida em santidade, ele se baseava nisso que ele falou. Agora, esse novo céus e nova terra, onde habita a justiça, é bem claro. Você mesmo, se não for justo, não vai habitar lá. E tudo que estiver lá vai ter que ser justo, porque não haverá nada que contamine essa cidade. E isso me traz muito temor, porque eu penso todos os minutos o que eu posso fazer para me limpar, me santificar e viver uma vida plena e santa diante do Senhor. Voltando no assunto idolatria, muitas pessoas elas idolatram o dinheiro. Vai dizer que o dinheiro não traz uma falsa sensação de segurança. Vai dizer que quando você está com o bolso cheio você não fica feliz. Vai me dizer que se você tivesse muito dinheiro, você não faria uma viagem agora. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você arrumaria suas coisas e não iria para algum lugar. Ou faria algo que você queria muito, sem mesmo perguntar se essa é a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não pode ser o seu Deus. Ele não pode ser nem problema e nem solução. O dinheiro tem que ser uma ferramenta para você fazer a vontade de Deus sobre a sua vida. Então fique muito atento, porque essa é a razão, o amor ao dinheiro é a razão de muitas pessoas perderem a sua salvação. O dinheiro exige, o amor ao dinheiro exige você servi-lo, idolatrá-lo, porque ele dá uma falsa sensação de segurança, de poder e de fama. Mais uma coisa que tem sido idolatria nos nossos dias, a idolatria moderna, é o trabalho. Muitas pessoas não atentam para a vontade de Deus, não descansam, comem o pão do sofrimento. Eu não quero dizer pessoas que trabalham por escala, até mesmo nas escalas existe uma folga, mas tem pessoas que pegam essa folga para trabalhar mais ainda. Pessoas que trabalham em 2, 3 empregos. Pessoas que podem tirar um tempo de descanso e não tiram. Só trabalho, só trabalho, só trabalho. Isso é uma idolatria. Vigie sobre isso. Você está nessa condição. Tem pessoas que não têm trabalho, têm falta disso. Mas tem pessoas que têm como fazer a sua folga e não fazem, e outras pessoas ainda trabalham mais do que o necessário. Tem equilíbrio a respeito disso. Se você orar a Deus a respeito desse assunto, Deus vai te dar o equilíbrio. Deus estabeleceu o sábado não como uma lei, mas como um benefício. Esse benefício é que o seu corpo ele precisa do descanso. Então descanse, tire pelo menos um dia para descansar. E às 24 horas, você não pode trabalhar nas 24 horas, você não é uma máquina. Então, não idolatre o seu serviço. Amém? Ore a Deus, que Deus tem o melhor para você.
Outra idolatria que nós temos visto nos nossos dias são as redes sociais. Pessoas têm sido escravas dela, perdido horas e horas. E não somente têm sido escravas, mas muitas pessoas têm pecado dentro dessas redes sociais, marcando os encontros proibidos, adulterando, prostituindo, se masturbando, pecando, cobiçando. Então vigia muito a respeito disso. Eu não vou dizer para você ser uma pessoa que vai sair de todas as redes sociais, mas se você não tem controle a respeito disso, é o que Jesus disse: se a tua mão te faz escandalizar, corta ela fora e lança de ti. Se Jesus deu essa direção para algo tão especial que é o nosso corpo, eu ouvi o pastor Luciano Subirá fazendo uma comparação. Chegaram para ele e disseram: você daria $1 milhão pela ponta do seu dedo mindinho da mão esquerda? Ele: não. Onde você está querendo chegar com essa conversa? Vai, 10 bilhões de reais pela sua mão direita. Você daria? Não. E aí fizeram essa resposta para ele entender. Falou assim: pois é, exatamente isso. Esse valor que Deus dá para a sua santidade. A santidade não tem preço. Nem mesmo um membro do nosso corpo vale a nossa santidade. Então, eu quero traduzir esse texto que Jesus disse em todos os sentidos, desde o ponto de você viver uma vida de santidade, sem pecar, se abstendo dos pecados da carne, até mesmo no último ponto, no último nível. Tem pessoas que teve que excluir todas as suas redes sociais, apagar todas essas listas de contato para parar de pecar. Tem pessoas que fazem de tudo porque entenderam que a comunhão com Deus vale mais. Então não tenha isso como uma idolatria. Pode se comunicar, mas tenha suas reservas. Outro pecado que eu tenho visto são as pessoas ir para o cinema e fazer uma apologia a filmes, por exemplo, uma sede grande da pessoa assistir esses filmes, Os Vingadores. Saiba que essas coisas são uma realidade do mundo espiritual, não são simplesmente ficção. E lembre-se que você mergulhando nessas coisas, a sua mente, você vai esquecer do projeto de Deus. No mínimo é isso. E eu acredito que se você ficar perdendo tempo com isso também é idolatria. Quem é que está por detrás dessas mídias? Não existe neutralidade. É Deus ou é o diabo? Se fosse Deus, não haveria nenhuma mentira nessa história. E tudo isso é uma grande ilusão. Como o mundo de Walt Disney. Uma grande ilusão. Então, medite e ore a respeito desse assunto para ver se isso não tem realmente entristecido o seu Deus. Outra coisa que eu quero dar de escape para vocês, e o que eu tenho visto que tem faltado ou mesmo não tido completamente, as orações, tanto em casa quanto na igreja, quanto a oração no particular. Entre no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus que te vê em oculto, e Ele te recompensará publicamente. Escute isso, tudo que Jesus fazia, Ele fazia no particular, na oração, no quarto da oração. Ele fazia isso. E não precisa ser um quarto, mas basta ser um lugar longe das pessoas para você ter intimidade e comunhão com o seu Deus. O outro nível de oração é a oração entre os irmãos. É importante a igreja orar. Foi no dia de oração que o Pentecoste aconteceu, que o Espírito Santo desceu, quando os irmãos estavam reunidos. E o terceiro nível de oração é a oração que nós fazemos pelas pessoas.
Ore, trabalhe isso, porque Deus quer agir através da sua vida. Outra coisa que nós não temos visto mais é os cristãos meditarem na palavra de Deus. Uma geração de crentes débeis, que não estudam, que não leem, que não conhecem mais. E isso é um motivo de destruição dos nossos cristãos modernos. Eles têm substituído a Bíblia pelo Netflix e por todos os tipos de entretenimento. A Bíblia diz assim, Oséias 6:3: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Então medite para você conhecer a vontade do seu Deus. Medite para você se santificar. Medite para você internalizar o reino de Deus. E a última coisa que eu te aconselho é jejum. O jejum ele mata a nossa carne e os nossos desejos carnais, que são muito latentes. E se nós não jejuarmos, nós vamos sermos adoradores do nosso corpo. Culto ao corpo é um culto da sociedade moderna, onde as pessoas comem para que o seu corpo seja esculpido. Elas tatuam, colocam anéis, piercing, pintam, modelam o seu corpo com silicone para que tudo isso seja o seu cartão de visita. E com isso, com o seu corpo modelado, elas colocam roupas sensuais, mostram partes do seu corpo para que aquilo que ela fez seja mostrado também. E aí vai entrando, e aí vai se estabelecendo a sensualidade, a lascívia, a luxúria e todos esses pecados da carne. Então fuja do culto ao corpo, jejuando. Despreze o seu corpo, como o apóstolo Paulo disse: eu esmurro meu corpo para que ele me obedeça. Então, obedeça o seu espírito. Quando você jejuma, você diz: eu tenho fome de Deus. Essa é a minha palavra para você. A idolatria moderna tem levado muitos cristãos ao inferno. Então salve-se dessa geração corrompida e se santifique, porque Jesus vai voltar. E se ele não voltar, ele pode vir para você antes. Se santifique. Tenha paz com todos. Sem isso, você não verá Deus. Paz do Senhor. Beijo no seu coração. Medite nisso.